Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre essa IA que vem, né, dando uma revolucionada aí no meu trabalho. E agora eu quero poder compartilhar esse trabalho com vocês, depois que eu já venho testando ela há alguns meses. A IA se chama Conselho de Guerra, especialista em estratégias empresariais. São vários profissionais reunidos que podem estar trabalhando para a gente. No meu caso agora, antes trabalhavam só para mim. Vamos passar por uma problemática, digamos assim, onde a gente precisa montar um planejamento sobre um DDS, na parte de segurança do trabalho, por exemplo. É o diálogo diário sobre segurança. E numa das empresas que eu trabalhei, nós precisamos, em determinado momento, fazer um calendário, né? Montar um planejamento do que nós falaríamos, para que a gente pudesse estar aumentando a questão da segurança, aumentando a questão da qualidade do trabalho, diminuindo a rotatividade, né? Diminuindo a parte de acidentes do trabalho também. Então, a partir desse planejamento, a gente colheu bons frutos, tá? Então, eu vou estar repassando com vocês aqui numa estrutura demonstrando, né, como é que isso pode ser feito. Na época não tinha, então a gente fez, como a gente diz, no braço, mas agora que a gente possui, então a gente vai estar analisando e estruturando. Primeiro passo que eu vou executar, digamos assim, eu vou pedir aqui para o Conselho de Guerra se reunir. Então, vou pedir para a gente listar o conselho. Enfim, o conselho foi listado. Aqui vocês podem preencher o nome, e-mail e celular, a gente pode bater um papo e eu também entro em contato também para que a gente possa estar colhendo, né, quais são as críticas, dúvidas, soluções e melhorias que a gente tem na IA. Então, eu vou conversar aqui com o Carlos Eduardo Silva, que é o meu especialista em segurança do trabalho e qualidade. Carlos, o que é DDS? Então, o Carlos vai me responder o que é um DDS numa estrutura em que eu vou poder identificar o que a gente vai fazer. É uma prática essencial em ambientes industriais de trabalho, visa promover a segurança e a conscientização dos colaboradores sobre os riscos e as melhores práticas de segurança no trabalho. Durante o DDS são discutidos temas como identificação de riscos, medidas preventivas, procedimentos de segurança, relatos de incidentes. Então, compartilhar experiências e lições aprendidas dos incidentes anteriores. Perfeito. Com esta base que nós temos aqui agora, eu vou colar e vou pedir que seja feito um calendário semanal de 3 dias a cada 3 dias, de segunda a sexta, onde abordamos os tópicos detalhados de cada item, com exemplos para uma conversa sobre segurança no trabalho. Então, ele vai nos montar uma semana que a gente possa conversar, montar os dias que nós iremos bater um papo sobre isso. Então, nós temos 5 semanas e vamos analisar o que nós vamos ter para poder conversar. Segunda-feira, identificação de riscos, reconhecer e avaliar os perigos presentes no ambiente de trabalho. Exemplo, identificação de riscos das áreas de movimentação de cargas pesadas. Importante. Discussão, como identificar os sinais de desgastes de equipamentos, elevação e a importância de relatá-los. E assim a gente segue. Quinta-feira, medidas preventivas, procedimentos de segurança na próxima segunda. Na quinta, relatos de incidentes. Na próxima semana, identificação de riscos, medidas preventivas novamente, mas com discutir ações que podem ser tomadas para evitar acidentes e incidentes, manutenção preventiva de máquinas e equipamentos, importância da manutenção regular, como modificar sinais de desgaste. Procedimentos de segurança na próxima semana e assim por diante. Então, um tema para que a gente possa conversar. Não tenho ideia ou não tenho ideias do que eu vou falar sobre avaliar os perigos presentes no ambiente do trabalho. Como é que eu vou introduzir isso, né? Então, por exemplo, eu posso pedir alguns exemplos de identificação de riscos em áreas de movimentação. Então, eu vou pedir assim, como identificar os sinais de desgastes em equipamentos
de elevação e a importância de relatá-los adequadamente. Então, vou perguntar, né? Como que eu posso fazer isso? Para poder ter uma introdução, poder conversar com o pessoal. Obviamente, quem conversa não sou eu, nem é você. É o responsável pela área de segurança, o técnico de segurança do trabalho. Então, vamos ver aqui, por exemplo, sinais de desgaste em equipamento de elevação, inspeção visual regular, fissuras, desgaste excessivo, corrosão, funcionamento anormal, ruídos estranhos, vibrações excessivas, componentes soltos ou danificados, parafusos e fixadores, cabos e correntes, desempenho reduzido, capacidade de carga, enfim. Relatar imediatamente, prevenção de acidentes, manutenção preventiva, conformidade de norma de segurança, proteção de investimentos, exemplo prático. Então, nos deu um exemplo do que fazer. Agora, como aconteceu isso e me leva, por exemplo, a que eu gostaria de implementar um indicador onde a gente possa estar colhendo dados da manutenção preventiva, por exemplo, assim. Então, agora eu vou pedir, faça um formulário de... Então, eu vou pedir aqui, faça um formulário de inspeção regular, vírgula, funcionamento anormal, vírgula, componentes soltos, vírgula, desempenho reduzido. Então, perfeito. Vou pedir esse formulário aqui para ele. Então, vamos verificar o que vai acontecer. Bacana, né, gente? Vamos analisar esse formulário aqui, então. Formulário de inspeção de equipamento de elevação. Data, nome, localização, tipo, número de série. Inspeção visual regular. Estruturas metálicas, sem fissura, com trinca, ganchos, correntes, cabos, roldanas, engrenagens, corrosão. Funcionamento anormal, item, ruído, vibração, sons, ruídos, componentes soltos ou danificados, cabos, correntes, sem deformações ou alongamentos, todos firmes e presentes. Desempenho reduzido, item, verificação, capacidade, observações gerais, assinatura do inspetor e data. Então, esse formulário faz isso. Agora, eu vou fazer o quê? Agora, eu vou pedir um relatório de manutenção preventiva. Então, assim, faça um formulário de manutenção preventiva. São 2 formulários que caminham juntos, digamos assim. O que isso nos dá, gente? Isso nos dá visibilidade para o setor de manutenção, visibilidade para o setor de PCP, visibilidade para o setor de PCM. Isso nos dá integração com o setor de compras. Isso nos dá previsibilidade da máquina ficar parada ou não. Se é uma máquina que trabalha na produção e tem um setup muito demorado, então isso auxilia, né, toda a gestão operacional da empresa. Eu vou fazer mais um relatório que é um relatório aqui, de proteção de investimentos. Tá? Então, ou seja, esse formulário, depois ele gera um relatório. Aonde, se acontece algum acidente, é computado como custo as horas paradas dessa máquina ou dessa peça. Tá? Então, algumas empresas utilizam isso na questão de governança, gestão de riscos ali. Então, é muito bacana porque a gente consegue ficar com toda a parte de controladoria integrada também. Então, formulário de proteção de investimentos. Data, nome, departamento, empresa, registro, conformidade regulatória. Licenças, todas as licenças e autorizações, conformidade com leis, relatórios regulatórios, auditorias internas. Então, ou seja, é um equipamento que tem todas as suas checagens, é um equipamento, por exemplo, uma caldeira que tem vasos de pressão, que precisa ter uma auditoria. Então, como isso está se comportando, tá? Não sou só... É claro que a gente está falando de equipamentos de elevação, mas a gente está falando de todos os equipamentos de uma empresa. Governança corporativa. Então, o item, né, o conselho de administração reúne o conselho
é realizado conforme o cronograma, é apresentado, os comitês de auditoria, isso se apresenta, políticas de governança, transparência, ou seja, os relatórios que nós fazemos aqui são todos apresentados, né? Eles chegam até, né, a parte da governança corporativa, gestão de riscos, né? Então, são identificados, documentados, planos de mitigação, existe um plano de mitigação se essa caldeira sofrer algum problema, se tiver alguma situação, ou seja, qual um plano B para não parar uma indústria, né? Monitoramento contínuo, foi feito o monitoramento, questão de seguro, a cobertura, né, trabalha. Então vocês podem ver que esse relatório aqui, esse formulário que gera um relatório, não é uma coisa que está separada da área operacional e da área de segurança. Ela, né, trava uma operação também. Desempenho financeiro, os relatórios financeiros precisos e atualizados, análise de desempenho, planejamento orçamentário, ou seja, este relatório ele se vincula numa questão orçamentária, ele está previsto numa relação, né? Ou seja, essa máquina, quando ela for ter a manutenção dela, ela está prevista dentro do orçamento. Comunicação com investidores, relatórios anuais, assembleias, enfim. Então, tudo isso é uma questão de transparência, tá, gente? Espero ter ajudado um pouco vocês nessa questão aqui, dado o desdobramento, né, do que seria um DDS, digamos, para que a gente possa estar iniciando o nosso bate-papo, né? A gente iniciou o nosso bate-papo com um DDS e eu fui um pouco mais além ali já, né, com o desenvolvimento de tópicos para que a gente possa conversar e aumentar a segurança do trabalho nas empresas, né? Mitigar acidentes, mitigar CAT, melhorar a questão da assiduidade, então, ou seja, não ter tanta rotatividade de pessoal, porque o ambiente é inseguro de trabalho. E depois a gente acabou entrando e eu acabei montando com vocês aqui, né, um recurso aqui que vi ser necessário que a gente pudesse trabalhar dentro do mesmo treinamento, mostrar a funcionalidade, aonde ela pode ser mais utilizada, como que a gente pode estar explorando mais. Então, enfim, vocês já viram até a questão de relação e criação de formulários e inspeções e até onde isso pode chegar dentro de uma empresa com base numa boa gestão operacional, uma boa gestão financeira, comercial, gestão de segurança, gestão de qualidade. Então, espero ter ajudado vocês. Se vocês quiserem conversar, bater um papo, aqui está o meu número de WhatsApp, 999, ali tem um 55 aqui para quem está me assistindo aqui, 5553 999034520. Sou aqui do Rio Grande do Sul, tenho o meu LinkedIn também, então a gente pode estar conversando. Quem quiser falar e mandar mensagem sobre a IA, eu estou à disposição para que a gente possa estar melhorando, né, a ferramenta cada vez mais. Então, uma boa noite, fiquem com Deus.